estudante da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre o racionalismo moderno. Então vamos lembrar, vamos aprofundar alguns conceitos importantes sobre o racionalismo. O que, afinal de contas, foi o racionalismo, né? O que representa o racionalismo dentro da epistemologia, da teoria do conhecimento em filosofia. Começando aqui com os objetivos da aula de hoje. Entender a modernidade e as questões epistemológicas deste período, ou seja, as questões relativas à teoria do conhecimento, o que podemos conhecer. Aprofundar as concepções racionalistas cartesianas de René Descartes, e conhecer o racionalismo de Spinoza e também de Leibniz, dois filósofos bem importantes, racionalistas fundamentais dentro dessa corrente do racionalismo moderno. Modernidade. O que é exatamente a modernidade? O que é esse período da história que nós compreendemos como a Idade Moderna? Vejam essa representação, esse infográfico aqui com algumas informações importantes para a gente contextualizar, localizar a modernidade. Primeiro, entender que a modernidade ela começa com todas as transformações que ocorrem no período do Renascimento. O Renascimento é marca de grandes, de profundas transformações culturais. Por exemplo, a valorização do ser humano, a ideia de antropocentrismo, o ser humano colocado como centro de todas as coisas, do seu próprio conhecimento, em oposição à ideia de teocentrismo que vigorava lá na Idade Média. Então, a Idade Média valorizando Deus como centro de tudo, no Renascimento há uma inversão, o ser humano é colocado como centro do seu conhecimento. E além disso, o cientificismo, que dá para ser representado por essa imagem muito conhecida, a autópsia, Então, aqui a gente observa a valorização do conhecimento científico, o desenvolvimento do método científico que começa aqui neste período. E a modernidade ela vai ganhar o seu apogeu lá no Iluminismo, século XVIII, século das luzes. Então, as transformações que começam lá no Renascimento vão, de uma vez por todas, se estabelecer lá no Iluminismo. Defesa do poder da razão em detrimento da fé e da religião, então, valorização da racionalidade humana, críticas ao absolutismo e também à igreja, então, críticas a essa concentração do poder nas mãos de uma monarquia ou nas mãos da autoridade religiosa representada pela igreja, certo? Então aí a gente tem um contexto do que foi o período da modernidade. E em filosofia, no período moderno, nós temos em destaque as questões epistemológicas, as questões relativas à teoria do conhecimento. Questões como: o que é possível conhecer? Qual é a origem do conhecimento? Qual é o critério de certeza para saber se o conhecimento é verdadeiro? Tem um critério, Existe verdade? Então, essas são algumas questões que acabam se destacando no período da modernidade, certo? E dentre todas essas questões epistemológicas, duas correntes acabam se sobressaindo, Duas correntes acabam se destacando. São elas o racionalismo e o empirismo. O racionalismo é a corrente filosófica que vai enfatizar o papel da razão no processo do conhecimento. Então, em geral, os racionalistas acreditam e defendem que o conhecimento começa pela razão, Pelo que eu penso, pelo que eu posso conceber através da minha capacidade racional. Filósofos que se destacam dentre os racionalistas, podemos citar Descartes
Leibniz e Spinoza. São filósofos importantes, nós vamos retomar, conhecer e aprofundar o pensamento de alguns deles na aula de hoje. E na corrente dos empiristas, daí nós temos então a ideia de que a experiência sensível é muito mais valorizada no processo do conhecimento. Então, para conhecer, primeiro eu preciso experimentar empiricamente o mundo, ou seja, experimentar pelos meus sentidos, tocar, ouvir, sentir, ver. Então, tudo isso me desperta conhecimentos verdadeiros, seguros, tá? Alguns empiristas importantes são Francis Bacon, John Locke, David Hume e George Berkeley. Então, temos aí também alguns filósofos que acabaram se destacando dentre a corrente do empirismo, certo? Vamos exercitar isso aí um pouquinho? Então, primeira questão, diferencie racionalismo e empirismo. Cite exemplos e, em seguida, defenda uma destas correntes epistemológicas. Então, primeiro, você vai definir cada uma delas, tá? Citar exemplos de teorias empiristas ou racionalistas e também dizer o que você pensa sobre o conhecimento. E aí, será que o conhecimento começa pelos sentidos ou pela razão? O que você pensa sobre isso? Daqui a pouco a gente retorna para dar continuidade a essa reflexão. E aí, deu certo? Então, conseguiu definir o que é racionalismo, o que é empirismo, citar exemplos dessas duas correntes filosóficas, né? Formas de pensamento filosófico, e deu a sua opinião sobre essa polêmica aí da modernidade, né? Da onde será, qual será a fonte do nosso conhecimento? É razão? É sentido? Pensou sobre isso? Vamos então aqui para a nossa sugestão de resposta, tá? Enquanto o racionalismo enfatiza o papel da razão no processo do conhecimento, os filósofos empiristas valorizam mais os sentidos, a experiência sensível. Um exemplo de filósofo racionalista é René Descartes, que acredita que para ter conhecimentos seguros, devemos duvidar de tudo, até mesmo dos sentidos. Como exemplo de filósofo empirista, podemos citar Francis Bacon e a invenção do método experimental como forma de alcançar a verdade. Então, o Bacon acaba desenvolvendo no século XVII esse método experimental muito utilizado, inclusive, para a realização de pesquisas científicas, tá? A partir desse método, então, a partir das experiências, seria possível alcançar conhecimentos mais seguros, confiáveis.
Então, isso é um exemplo do empirismo. Qual delas você acredita mais? Daí vai dos seus argumentos, você pode discutir entre os colegas, ver se vocês chegam numa conclusão, até num consenso. De repente, começa nos sentidos, mas a razão também é importante, etc. Será que dá para a gente achar um meio termo aí nessa discussão? Bom, vamos seguir então para falar um pouco mais sobre o racionalismo e conhecer, nos aprofundar em alguns filósofos racionalistas. O primeiro que eu quero trazer aqui para vocês é considerado o pai do racionalismo moderno, René Descartes, esse filósofo francês bastante importante para a história moderna. Descartes viveu entre 596 e 1650, tá? Ele é considerado o pai da filosofia moderna. Utilizava o método da dúvida hiperbólica, a dúvida radical, a dúvida sobre tudo, até mesmo sobre aquilo que parece mais óbvio, indubitável. Interessou-se por filosofia, matemática, álgebra e geometria. Muito interessante também que nós conhecemos o Descartes através da matemática. Então, com certeza você já estudou plano cartesiano, coordenadas cartesianas. Quem inventou isso aí, o culpado disso, René Descartes. É um filósofo racionalista e escreveu, dentre outras obras, Discurso do Método, Regras para a Orientação do Espírito e também as chamadas Meditações Metafísicas, obras muito importantes da cultura ocidental, tá? Em seu livro Meditações Metafísicas, que vocês estão vendo aqui ao lado, Descartes lança uma série de argumentos que dão a ele a possibilidade de alcançar conhecimentos mais seguros. É isso que ele quer fazer. Então, ele quer estabelecer conhecimentos duradouros, certos, né? Como se fossem ciências. Esses argumentos são o argumento do erro dos sentidos, o argumento da composição pela imaginação, o argumento dos sonhos e também o argumento do Deus enganador ou gênio maligno. Vamos conhecer, reconstruir melhor esses argumentos. É bem interessante entender e acompanhar o texto do Descartes, tá? Primeiro argumento utilizado por ele, então, é o argumento do erro dos sentidos. O Descartes vai dizer assim: quantas e quantas vezes nós não imaginamos, não temos uma experiência que nos leva a erros, a ilusões. Vejam só essa imagem aqui na tela. Então, essa imagem é uma imagem de ilusão, né? Ao mesmo tempo, quando eu olho a imagem, eu posso ver um casal de idosos, eu posso ver dois músicos, eu posso ver um cálice. Então, há múltiplas possibilidades. Vejam como os nossos sentidos podem ser enganosos. De acordo com René Descartes, experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Então, para ele, se há qualquer possibilidade de engano, isso deve ser colocado em dúvida, tá? Esse é o papel justamente da filosofia, colocar os pontos de interrogação onde achamos que há ponto final, né? Então, questionar, e a dúvida hiperbólica, a dúvida radical, vai duvidar inclusive daquilo que a gente vê, daquilo que a gente toca, daquilo que a gente experimenta. Os nossos sentidos, de acordo com Descartes, podem ser enganosos. O argumento da composição pela imaginação. Vejam essa figura aí na tela. Então, vocês estão vendo um cavalo com asas. Olha que interessante essa figura. Isso existe? Vocês já viram um cavalo com asas? Essa figura mitológica, né, o Pégasus, que muita gente conhece, na verdade, isso aí é a composição que a nossa imaginação nos permite realizar. De acordo com o argumento da composição pela imaginação, posso reunir imagens previamente fornecidas pelos sentidos e retidas na memória. Então, não que eu tenha visto, experimentado empiricamente a figura aí de um cavalo com asas, mas eu sei o que é um cavalo e eu sei o que são asas. Então, eu consigo unir os dois objetos, mas isso é capacidade imaginativa, não que isso exista na prática, certo? Então, isso também é o argumento que ele nos dá lá nas meditações metafísicas. Além disso, o famoso, tão conhecido argumento do sonho. Como assim sonho, professora? Sonho de nata, creme, doce de leite? Não.
o argumento do sonho. Será que estamos sonhando neste momento? Ou será que isso aqui é realidade? Como eu posso diferenciar as duas coisas? Como eu posso ter certeza que essa aula que você está vendo é uma aula de fato ou você está sonhando, nada disso aqui está acontecendo? O fato de que sonhamos também coloca em questão os nossos sentidos. Como eu posso ter certeza de que o que eu estou vivendo é realidade? E se tudo não passa de um sonho? E aí, como é que a gente pode ter certeza, né? Alguns teóricos vão dizer, o sonho ele é interrompido. A realidade ela tem continuidade. Dificilmente eu consigo retornar para um sonho. Então eu posso estar tendo um sonho muito bom, mas se eu acordei, dificilmente eu vou dormir e vou sonhar com a mesma coisa. Pode acontecer, mas é raro, né? Então essa seria uma forma de explicar isso, mas o Descartes está utilizando esse argumento justamente para duvidar dos nossos sentidos. Pode ser que isso aqui seja só um sonho. E outro argumento interessante é o argumento do gênio maligno ou Deus enganador. O que o Descartes propõe, a hipótese do Descartes, é que de repente nada disso aqui é realidade. Nós estamos sendo enganados por um gênio maligno, uma espécie de Deus enganador que nos faz acreditar que estamos tendo uma aula de filosofia quando, na verdade, ele está se divertindo às nossas custas e nada disso aqui está acontecendo. Então, ele formula esses argumentos que são argumentos bem interessantes para chegar numa primeira verdade indubitável. E ele alcança essa verdade, tá? Então, Descartes diz o seguinte, olha, se eu tenho a capacidade de duvidar dos meus sentidos, da minha imaginação, eu tenho a capacidade de duvidar da realidade, né, se eu estou sonhando ou se é realidade, se eu tenho a capacidade de duvidar até se existe um Deus enganador, um gênio maligno me fazendo acreditar nas coisas, isso significa o quê? Significa que eu penso. Então, se eu penso, se eu duvido, eu penso, eu existo. Aí, a famosa frase de René Descartes, penso, logo existo. Cogito ergo sum, o argumento do cogito cartesiano, a primeira verdade indubitável, a primeira verdade inquestionável, a qual a razão nos permite alcançar. Vamos fazer uma atividade sobre isso? Então agora uma atividade de verdadeiro ou falso, você vai ler as proposições e identificar qual é verdadeira, qual é falsa, se as duas são verdadeiras, se as duas são falsas, etc. Tá? Então, primeira proposição é a seguinte. Apoiado no argumento do sonho, Descartes aventa a possibilidade de que o conhecimento sensível seja ilusório. 2. Embora o argumento do sonho consista em uma razão para duvidar, Descartes, contudo, não considera que ele seja suficiente para duvidar radicalmente da possibilidade de todo o conhecimento. Então, faça aí, pense nas duas proposições, tá? Analise bem direitinho, de acordo com o que a gente viu agora há pouco, e assinale verdadeiro ou falso. A gente já retorna com a correção.
E aí, analisou direitinho aí essas proposições, né? Identificou o que está certo, o que está errado nelas. Vamos para a nossa correção? Então, olha aqui, ó. As duas são verdadeiras, tá? Vamos entender por que elas são verdadeiras. Então, a primeira diz que, apoiado no argumento do sonho, Descartes aventa a possibilidade de que o conhecimento sensível seja ilusório. De fato, né? Então, ele utiliza o argumento do sonho justamente para dizer como que eu posso ter certeza do que é real, do que é sonho. Então, às vezes, eu posso experimentar, né? Sentir ali alguma coisa, na verdade, eu estou sonhando. Aquilo é uma ilusão da minha consciência. Tá? Então, isso é verdadeiro. A segunda, embora o argumento do sonho consista em uma razão para duvidar, Descartes, contudo, não considera que ele seja suficiente para duvidar radicalmente da possibilidade de todo conhecimento. De fato, porque o Descartes ele alcança um conhecimento seguro, que é justamente o conhecimento do cogito ergo sum. Penso, logo existo. Tá? Então, esse é um primeiro conhecimento a que ele chega a partir desse processo racional da dúvida. Né? Se eu tenho a capacidade de duvidar disso, duvidar dos meus sentidos, duvidar dos meus sonhos, significa, então, que estou pensando, se eu penso, eu existo. Tá? Então, tem conhecimento, sim, questão verdadeira, certo? Bom, agora vamos conhecer o Spinoza, Baruch Spinoza. Esse nome vocês podem encontrar também escrito com E, às vezes E e S, tá? São várias traduções. O Spinoza é um representante forte também do racionalismo. Ele viveu entre 1632 e 1677, é considerado um dos principais representantes do racionalismo, se destaca em seus estudos de teologia e também de filosofia política. Deserdado, passou a levar uma vida simples como um polidor de lentes. Ele foi deserdado porque ele tinha origem judaica, né? Foi excomungado da sua sinagoga aos 24 anos de idade e aí ele vai buscar uma nova profissão, né? Vai trabalhar como polidor de lentes, deixa a família, que era uma família abastada, de lado, passa a viver ali polindo lentes e também pensando, fazendo filosofia, tá? Dentre as suas principais ideias, vamos conhecer, então, para ele o conhecimento superior será atingido quando a razão aprender a ordem imutável a qual as coisas estão subordinadas. Quem ordena tudo é causa inicial, Deus. Para Spinoza, nada é contingente, Deus é a substância infinita que está em tudo e tudo determina. Então, o Spinoza entende que Deus é essa substância que dá o empurrãozinho inicial para a criação de todas as coisas. Então, racionalmente, todas as coisas possuem relações causais, tá? E assim como Deus está presente em todas as coisas, Deus, essa concepção de Deus como imanente, tá? Presente nas coisas, presente na natureza, ele também se expressa em nós, na nossa possibilidade de conhecimento racional. Outro filósofo interessante também é o Leibniz. O Leibniz, também conhecido como um autor racionalista. Leibniz foi o responsável pelo terceiro grande sistema racionalista moderno. Formou-se em direito, foi diplomata, mas ficou muito conhecido pelas suas teorias filosóficas. Dentre elas, a razão, a ideia de que a razão tem capacidade de identificar verdades necessárias e de negar a contradição. Por exemplo, quando afirmamos que um triângulo tem 3 lados, estamos afirmando algo verdadeiro. Negar isso seria falso. Porém, além das verdades necessárias, nossa razão é capaz de conceber verdades de fato baseadas nas vivências mundanas. Tudo, de acordo com ele, tem uma razão, tem um motivo de ser, tá? Então, tudo tem uma razão de ser e ele vai estabelecer também que a nossa razão tem essa capacidade de identificar verdadeiro do falso, diferenciar o verdadeiro do falso. Certo? Então, nessa aula nós falamos sobre filósofos racionalistas, relembramos o que é a modernidade, conhecemos René Descartes, Spinoza e Leibniz, representantes importantes do racionalismo moderno. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!